Vamos lá, então hoje vou falar sobre uma live um pouco diferente de tudo que eu já estou acostumado. Hoje nós vamos falar sobre a coautoria desse livro aqui, onde eu fui convidado para escrever um capítulo e vou falar um pouco então para vocês a respeito de como foi tudo isso e o que é o conteúdo desse livro e qual a minha parte disso. Para começar então, eu vou colocar várias partes para vocês, vai ser um conteúdo rico, pode ter certeza disso. Eu nunca tinha pensado propriamente em escrever um livro, eu sempre questionei se as pessoas gostariam ou não de saber a minha opinião e qual o problema disso também, Mas livro tem custo, eu aprendi muito escrevendo esse capítulo, eu tive oportunidade de conhecer muito sobre os bastidores de livro. Eu que sou um cara que sempre fui muito curioso, que sempre quis entender sobre como funciona esse processo. Então, para mim foi um processo muito rico mesmo. Mas, mais uma vez dizendo, eu não imaginava que eu pudesse escrever alguma coisa ou que a minha opinião ia servir para alguém. Hoje já penso um pouco diferente disso e até como eu cheguei até esse capítulo do livro já mostra muito do como o meu trabalho tem sido visto pelas pessoas, Então, no ano passado, 2020, eu estava levando meus filhos na escola. Aliás, eu estava indo buscar, porque foi na hora do almoço que eu recebi a ligação. Eu recebi uma ligação e, como sempre, quando vê um número estranho na Bina, você olha e fala, vixe, será que eu atendo, Porque quando você atende essas ligações, normalmente é bucha, Mas como eu tinha um tempo, eu estava chegando mais cedo e, por incrível que pareça, na escola dos meus filhos sempre é difícil de estacionar e tinha uma vaga pronta para eu estacionar. Estacionei, atendi o telefone, aí era uma moça, se dizendo secretária de dono de uma, vou resumir, de dono de uma editora, que ele gostaria de me entrevistar, que ele gostaria de conversar comigo, porque ele tinha conhecido o meu trabalho e ele é um cara que lança as pessoas, para escrever livros. E aí, beleza, marquei. Peguei meus filhos, fui para minha casa e no dia seguinte eu recebi a ligação desse dono da editora e ele queria saber mais sobre o meu projeto, porque ele tinha conhecido uma pessoa que tinha feito o Ser Consciente Coerente no meu treinamento comportamental e que a pessoa tinha dito para ele que ela tinha mudado a vida dela porque todas as percepções que ela começou a ter depois do treinamento eram muito diferentes de tudo aquilo que ela pensava antes, de todo o sofrimento que ela vinha alimentando na vida dela. E aí ele falou para mim, olha, explicou como funcionava todo esse processo de coautoria, como funciona mesmo os bastidores dos livros. E aí ele fez o convite, lógico, depois eu fui conversar com outras pessoas, porque daí você tem que saber número de letras, número de palavras, tipo de papel, vixe, aí é um monte de coisa, Mas depois dessa entrevista ele chegou para mim e falou assim, tem um livro que eu estou lançando, que é de coautores, que chama Momento Zero, e eu acho que esse perfil seu encaixa perfeitamente nesse livro. E aí eu gostei, tanto que está aqui o livro, saiu da minha cabeça, meu capítulo. E aí o que acontece? Era para ter tido lançamento em agosto ou setembro do ano passado. Gente, eu sou horrível para data, essas coisas, não estou lembrando muita coisa não. Mas enfim, com pandemia, aí lança, não lança, eles queriam fazer lançamento lá em São Paulo em livraria, é um processo super bonito que eles fazem, de incentivo mesmo aos profissionais. E acabou que não teve por conta da pandemia e eu fiz a minha escolha de pegar esses livros para poder já trabalhar com eles, Então, dentro desse processo, o que acontece? Uma coisa que chama muita atenção dele, foi a frase que eu usei para até conversar com ele, de como eu tinha chegado até o treinamento Ser Consciente Coerente. E eu expliquei para ele, eu falei, olha, na minha vida a gente vive em caixas e quando a gente quer sair dessas caixas, muitas vezes nós não temos incentivo disso. Muitas pessoas não incentivam a gente a poder fazer algo diferente. Então, nos cursos que eu fui fazendo, desde a época da faculdade, eu fui um cara que fui apoiado pelos meus pais com 15 anos de idade a sair de casa para ir viver um sonho de jogar futebol. Com 18 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos jogar futebol. Meus pais sempre foram pessoas incríveis na minha vida, que me apoiaram em tudo. E aí fiz a faculdade,
Caí em curso, né, na mão de um profissional maravilhoso também, que me conduz até hoje, ainda sigo os passos dele. E só que eu sempre fui um aventureiro, né? Sempre fui um cara de procurar aquilo, e quando eu vejo que o negócio funciona, eu pego, e isso já faz parte da minha vida. É uma coisa que eu falo muito isso para as pessoas. Quando algo é positivo na sua vida, tá? Então anota isso. Quando algo é positivo na sua vida, já pega e já usa. Se serviu para você, vai servir para sua família. E se serviu para você e para sua família, isso vai servir no seu trabalho também. Então eu sempre peguei todos esses processos e coloquei na minha vida. E dentro desse colocar na minha vida, muitas coisas mudaram. E eu fui percebendo essas mudanças através de um movimento que eu acabei indo sozinho. Por isso que eu comentei ali sobre ir jogar futebol aos 15 anos de idade, morar em São Paulo debaixo de uma arquibancada. Talvez se eu tivesse ficado no conforto da minha casa, numa escola particular, não estou dizendo que todos, pelo amor de Deus, também todo mundo vai viver isso, mas ali me deu um amadurecimento de aprender que eu precisava confiar cada vez mais em mim, que eu precisava cada vez mais ser responsável. Então esse ir sozinho fez toda a diferença para mim. Só que eu sempre entendi que para ir longe eu precisava de pessoas. Então esse é um provérbio de tribos, né, que fala: quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai com pessoas. E eu já começo dizendo isso para vocês porque tem muitos momentos da vida que, se você ficar esperando mais pessoas irem junto com você, o trem vai passar e você vai ficar para trás, tá? O trem para ali na estação e você tem a oportunidade de subir, e muitas vezes você vai lá de curioso, curiosa, dá uma olhadinha, mas não entra e não faz nada com isso, e a oportunidade passa. Então, quando nós temos oportunidade, é uma possibilidade. Você precisa aplicar isso, que eu chamo de ação. E toda oportunidade que você vai pegar e agir, você vai ter o quê? Um resultado. E esse resultado te traz uma nova percepção da vida. E aí cabe a você ficar fazendo esse giro o tempo inteiro, tá? Para você poder sempre escalar daí para cima também. Então, dentro desse processo, o que aconteceu nesse capítulo do livro? Eu ali descrevo o quê? O projeto Ser Consciente e Coerente, que é o meu treinamento comportamental, onde eu mostro para as pessoas que muitas vezes nós temos que ir sozinhos, sim. E não é porque você é da área XYZ que você não pode fazer um treinamento. O treinamento comportamental é desenvolvimento pessoal. Você pega ferramentas que você pode usar, pelo menos o meu, tá? Você pode pegar essas ferramentas e usar em várias partes da sua vida. E é isso que eu escrevi no livro, a respeito de como nós estamos interconectados. Nós somos individualidades, só que nós temos conexões. Então, quando você já nasce dentro de uma conexão que a gente chama de família, legal, isso aí é sua conexão familiar. Mas eu, que não acredito tanto mais no acaso, quando eu começo a ver uma pessoa entrou na minha casa, na minha vida, ontem mesmo recebi 3 ligações totalmente diferentes de tudo que acontece na minha vida, só não vou expor aqui as situações, tá? Mas recebi 3 ligações, 3 oportunidades, tá? Então, dentro desse processo, eu pego, sinto e automaticamente eu já começo a movimentar isso. Só que para pegar, para receber, a primeira coisa que eu tive que fazer é receber e observar. E aí, dentro dessa observação, eu faço o quê? A minha tomada de consciência. Só que para ter a tomada de consciência, o que eu preciso entender? Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter ferramenta. Basta a gente dar um exemplo simples aqui. Uma pessoa, quando constrói a casa pela primeira vez, ela tem uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Mas por quê? Porque ela apanha por detalhes que ela não conhece. Que foi o que aconteceu comigo para escrever esse livro. Eu errei muitas coisas, eu tive que fazer várias correções. Então, dentro do processo, o que a gente precisa entender? A hora que você vai construir a sua segunda, a sua terceira, a sua quarta, a sua quinta casa, você tem muito mais experiência. Muito mais experiência. Eu vejo isso pelo meu dia a dia de consultório. Eu vejo isso pela minha vida e de vários amigos, que quanto mais você pratica algo, melhor você fica. E quando você fica bom no que você faz, dificilmente você desiste. Então aqui, quando você pega uma oportunidade e você consegue correlacionar isso e fazer isso funcionar na sua vida de uma forma produtiva, né? Por isso que eu chamo de treinamento comportamental. Tá? Então, se você começar a produzir mais números, melhores resultados, mais confiança em si mesmo, melhorar sua saúde, diminuir o estresse de certa forma, vamos pensar dessa forma, tá? Então, tudo isso você está potencializando. E aí você se permite o quê? Que é uma das coisas que eu coloco no meu capítulo do livro. A gente tem que se permitir muitas vezes errar.
Porque essa é a experiência que a gente traz na vida. O errar faz parte da nossa experiência. Só que muitas pessoas não querem errar. E aí as pessoas não vão agir, as pessoas não mudam, elas não vão sair da caixa, elas não vão andar sozinhas. Então, isso é o processo que eu coloco no livro e que eu tenho no meu treinamento. É lógico que o livro está bem resumido por ser apenas um capítulo, tá? Mas eu falo assim, dentro do treinamento é algo que eu mostro muito claro como é que funcionam essas ferramentas. É totalmente possível você alinhar todas as suas informações com o quê? Com o seu conhecimento. Tem que estar alinhado, não adianta você ter um conhecimento aqui e viver aqui, você não está alinhado, tem que ser aqui. Tem que ser na mesma linha, porque a hora que você vai usar, você cria o quê? O hábito. E esse hábito vai produzir coisas boas para você. Mas é claro que a gente precisa do quê? De conhecimento. E o conhecimento você tem que procurar de acordo com os seus recursos, de acordo com as suas capacidades e necessidades. Tá? É lógico que o seu comportamento não muda do dia para a noite, mas treinando você consegue sim. Então, dentro desse processo todo, tá? Imagina agora, de forma bem simplista, eu falei isso para vocês, você poder nascer novamente ou voltar alguns anos da sua vida. Então, imagina que você tem um relógio agora e que você consegue voltar esse relógio, tá? E você vai voltar alguns dias, alguns meses, alguns anos, no tempo que você quiser, quando você quiser. O que você faria agora? Aonde você voltaria e como você atuaria? Só que o grande problema disso é que você não pode fazer isso, você não consegue voltar esse relógio, ok? O que você pode fazer é agir agora. Agora é pegar conhecimento, se conhecer é esse autoconhecimento e aí você faz as suas escolhas de verdade. E dentro dessas escolhas, né, que eu chamo de ser consciente e coerente, você muda todo um padrão de sobrevivência na sua vida. E isso é muito, muito importante. Então, dentro do capítulo do livro, o que eu mostro para as pessoas? Como que a gente faz isso? O que eu mostro no treinamento? A prática disso. Eu treino você para fazer isso. Porque no livro eu descrevo. No treinamento eu treino você. Eu te mostro como você faz isso. Então, tudo é uma questão de como você observa a sua vida, as oportunidades que a vida te dá, né? A gente pode chamar até de possibilidades, oportunidades, como você quiser. Você pega isso, você analisa com o seu cérebro de hoje, qual seria a sua percepção? Se você voltar 10 anos, quando você tinha 10 anos a menos, você teria a mesma percepção? Você acha que daqui 10 anos você vai ter a mesma percepção que você tem hoje? Então percebam que dentro de uma situação, você tem várias formas de analisar. Só que quanto melhor o seu conhecimento, mais fácil fica para você tomar as suas decisões. E esse é o momento zero. É o momento de você zerar e dar partida de novo. De novo porque você já deu uma partida quando você nasceu, quando você veio ao mundo. Todos os dias nós podemos fazer isso. Todos os momentos. Agora, você terminando aqui, você já pode pegar. Agora, não precisa nem terminar. E tomar novas atitudes. Mas atitudes que sejam coerentes. Atitudes que estejam alinhadas com a sua vida e a vida de quem está próximo de você. Eu gosto de dizer uma frase um pouco mais elaborada, tá? Que seja bom para mim, para o mundo e para o universo. Porque assim você não tem risco de errar e de ser egoísta e fazer algo só por você. Muitas pessoas fazem só por si mesmos. E dentro disso, esse é o erro. Agora, quando eu cito lá no começo, que quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai com pessoas, muitas vezes para a gente ir, você vai ter que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é sozinho, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui uma parte que eu escrevi do livro, tá? Que é onde tem a minha foto aqui. Nesse capítulo, você se tornará responsável pela sua vida, despertando para uma plenitude pessoal, familiar e de trabalho. Terá a possibilidade de desconstruir várias memórias e as reconstruir com ressignificado atual. Quando você está presente na sua missão de vida, conecta-se diretamente com o que é importante para a sua existência e propósito. Então, ser consciente e coerente, esse é o capítulo, né, que eu escrevi. Então, dentro dessa proposta, é uma forma realmente muito interessante da gente ver a vida. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso mudou a minha vida, tá? Mudou a minha vida.
E para muito melhor, eu não estou dizendo aqui também, porque tem gente que fala assim, né? Ah, Cláudio, mas a minha vida é boa. Ah, Cláudio, eu não preciso disso não, porque para mim está tudo certo. Né? Eu não preciso melhorar, eu não preciso mais de upgrade, eu já estou muito bem na minha vida. Eu falo, legal. Mas e se você pensar que você poderia conduzir isso um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve a sua vida? Quantas pessoas pegam oportunidades e não fazem nada com essas oportunidades? Então, aqui é uma questão de você treinar o seu cérebro, tá? É uma questão de você olhar diferente para a vida. Quantos e quantos amigos eu encontro hoje em dia que olham para mim e falam assim, nossa, Claudinho, como que você mudou, como é que você está diferente? A minha família, só que o primeiro movimento que a maioria das pessoas fizeram, inclusive os meus familiares, foi achar que eu estava triste, que eu estava isolado do mundo. Mas na verdade, qual foi o meu primeiro movimento? Observar mais, falar menos. Sabe aquele ditado, 2 olhos, 2 ouvidos? Ver mais, ouvir mais, uma boca, falar menos? Foi isso que aconteceu na minha vida. Eu sou falante, eu gosto de me comunicar. Só que quando você começa a observar mais as situações e a sentir o que essas situações causam na sua área cardíaca, porque é científico, eletromagneticamente nosso coração é mais forte, eletromagneticamente nosso coração é mais forte do que o nosso cérebro. Então, dentro desse processo, quando eu comecei a ter as percepções de uma observação, desse sentir e do agir, e que eu poderia errar, e que em cima do meu erro eu poderia construir uma nova informação, eu comecei a atuar isso dentro do meu consultório. Isso que eu estou falando aqui para vocês, eu comecei a falar isso no meu consultório para os meus pacientes, clientes, porque para mim já não era mais suficiente só tratar de uma pessoa, a pessoa ia embora sem o problema dela. Só que quando eu comecei a conscientizar as pessoas do problema delas, e aí entra aquela frase, conhecimento muitas vezes é melhor do que intervenção. Porque vem uma pessoa aqui tratar comigo, eu trato dela, ela sai, ela fica maravilhosamente bem 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ela muitas vezes repete o processo, por quê? Porque ela não tem conhecimento. Agora, quando vem para tratar comigo, eu, Cláudio, tá? Eu procuro conscientizar o máximo possível as pessoas. E aí, quando eu fui ver, eu estava dando uma palestra por paciente. E quando eu fui ver, isso eu poderia dar uma palestra para muito mais pessoas do que um por vez. E isso daqui, a internet, ela te possibilita muito mais do que isso. O YouTube tem me ajudado muito nessa parte de distribuir conteúdos, porque as pessoas escrevem lá o que elas precisam e muitas vezes elas podem achar o meu conteúdo aqui na minha cidade. Eu sou de Araçatuba, interior do estado de São Paulo. Então, dentro desse processo, eu posso alcançar várias áreas. Hoje, como eu faço a parte de atendimento online, eu consigo atender gente de vários países. Eu já atendi da Inglaterra, nossa, fugiu de cima da Inglaterra, mas já atendi França, Portugal, Itália, tá? Espanha. Então, dentro desse processo, basta querer. Hoje em dia, você liga uma câmera e você tem troca de conhecimento, você faz a pessoa começar a sentir. Na Irlanda, lembrei, é uma pessoa da Irlanda também. Então, dentro disso, você faz a pessoa começar a sentir algo que ela não tinha sentido antes. Porque a percepção que a pessoa tinha antes de uma determinada informação judiava dela, ou gerava um peso para ela, ou ela não sabia agir com essa informação. Depois do conhecimento, a pessoa começa a mudar completamente essa estratégia. Então, vários pacientes vieram do treinamento. E depois desse treinamento, as pessoas começaram a me relatar grandes mudanças de vida. Agora, é lógico que tem várias pessoas que fizeram treinamento e acabam não usando na vida, não aplicam, e automaticamente não muda nada. Não muda por quê? Faltou ação. Muitas vezes a oportunidade, a possibilidade apareceu, só que não tem ação, não tem novos resultados. Então é uma das coisas que eu bato muito em cima do meu capítulo no livro, tá? Temos várias outras pessoas que escreveram também, muito legal todo o conteúdo, tá? Mas eu estou aqui falando do meu capítulo porque é por onde eu respondo. Então, nesse processo de observação e sentir para agir, muitas coisas mudaram, porque aí eu sabia como agir, aonde agir, como gastar menos energia, porque isso é super importante.
No livro eu não tive espaço para escrever tudo isso, mas no treinamento a gente fala sobre energia masculina, feminina e neutra, tá? E aqui tem muitas mulheres de energia masculina e muitos homens de energia feminina. Então, dentro desse processo, a gente não precisa pensar, tá, que é mulher que tem energia feminina e homem que tem energia masculina. Nós temos também as inversões, porque nós estamos falando aqui de hormônios, nós estamos falando de energias de ação. Então, cada um tem uma forma de ser conduzido, cada filho, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho e assim por diante. Tudo isso é muito importante a gente conhecer, para a gente conhecer a nossa individualidade, conhecer um pouco da sua história, baseado desde a sua embriogênese até o momento aonde você veio ao mundo que você nasce, né? Então, por exemplo, quando se fala do coração, que é um órgão lindo, né? É o órgão que a gente fala que mantém a vida e que também pode tirar uma vida se ele parar, tá? O coração, ele é usado, né, nas histórias de amor e tantas coisas, tantas formas o coração ele aparece, mas o que você conhece realmente sobre o funcionamento do seu coração? E eu não estou dizendo aqui que você precisa conhecer de fisiologia ou anatomia cardíaca, mas tem tantas coisas legais para a gente aprender sobre um coração, porque o coração, como eu disse, já que eletromagneticamente ele é mais forte, tá, do que o nosso cérebro, imagina você aprender a fazer essas leituras que eu estou dizendo para você, da observação, do lugar, do sentir, através do seu coração. Imagina só você poder treinar o seu coração e tomar decisões muito rápidas. Por quê? Porque o coração, ele recebe informação muito rápido também para poder agir e distribuir através do nosso sistema vascular todo o sangue que vai nutrir ou mesmo retirar os catabólicos da nossa vida. Isso tudo eu ensino no treinamento. No livro eu tenho um baita de um resumo que eu fiz, ok? Para potencializar e para fazer você sair desse momento zero, para você poder dar os primeiros passos que você realmente precisa, para você poder sair dessa área que eu chamo de zona de conforto. Independente dessa zona de conforto estar muito desagradável, muito ruim para você, que com certeza, se você não está legal, se não está bom, com certeza você vai voar, tá? Agora, não, Cláudio, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou isso, eu estou aquilo. Legal, eu tenho certeza que eu potencializo a sua vida. Eu tenho certeza que depois do treinamento, que você lê esse livro, você olha e fala assim, nossa, como tinha coisa ainda para eu aprender. Porque na vida nós estamos aprendendo diariamente. A todo momento nós temos aprendizado, até nas minhas orações, eu todos os dias, eu agradeço o meu dia e eu peço que no dia seguinte eu possa ter novos aprendizados. Lembrando que o aprendizado nem sempre é de acerto, pode ser acerto e erro, tá bom? E o coração faz toda essa leitura. Hoje eu uso isso na minha vida. A minha esposa é testemunha disso, porque ela já fez o meu treinamento, eu fiz questão que ela fizesse o treinamento. Por quê? Quero ir rápido, vou sozinho, mas para ir longe eu preciso de pessoas. E eu precisava dela. E juntos nós somos mais fortes. Então a gente tem andado muito bem nas nossas escolhas e cada vez mais se desenvolvido para poder fazer esse processo. Então, quando veio essa história de pandemia, né, que a gente teve que ficar fechado, eu tinha meus treinamentos todos presenciais e aí eu tive que ir para o mundo online. E a proposta sempre é essa, é tentar melhorar. E no mundo online é interessante, porque antes eu tinha que ir para Goiânia, para Salvador, para São Paulo, tá? Para dar esses treinamentos para 20, 30 pessoas. Hoje no mundo online eu posso dar um treinamento para 100, 200 pessoas em um dia. 500, 1000 pessoas, eu não cheguei nisso ainda, mas eu espero chegar. Mas para isso eu conto sempre com a ajuda de vocês, compartilhando as informações, né? Levando essas informações e querendo mais, porque a minha vida sempre vai ser de perseverança. Eu vou sempre perseverar e insistir muito e entregar para vocês o meu melhor, e entregar um conteúdo que realmente faz diferença. Só que se você não pega, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou continuar oferecendo isso para vocês, tá? Mas eu sempre digo, tem que pegar. Não pegou? Poxa, o conteúdo do Instagram, do YouTube, meu canal do YouTube, eu estou colocando tanta coisa legal lá, tanta coisa legal, e estou colocando vídeos todos pequenos, são vídeos de 3, 4 minutos, não mais do que isso, tá? Por quê? Porque eu sei que tem gente que não tem paciência para fazer essa leitura maior, esse tempo para escutar mais. Aí tem também os vídeos de 10 minutos, de 20,
vão ter as coisas de 1 hora também, mas eu preciso escalar, eu preciso ir devagar. Primeiro eu preciso que vocês criem hábitos. Hábitos de quê? De verem lives produtivas, de ler, né? Porque um livro você precisa ler, é uma das coisas que eu pensava, eu falava assim, pô, para que alguém vai escrever um livro se o pessoal hoje em dia não quer nem saber de ler? Então, a leitura tem que ser algo, né? E eu sempre uso aquela frase de Monteiro Lobato, quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal escuta. Por quê? A leitura é fonte de conhecimento. Saibam aonde vocês estão buscando a leitura de vocês, o que o ouvido de vocês está escutando, tá? Todo esse processo é muito, muito importante. Então, a gente precisa, de certa forma, ser mais observador. O que eu estou pregando aqui, de certa forma, vamos observar mais, mas olhando de forma diferente. A gente entra muitas vezes na informação, mas tem hora que você tem que sair e analisar de fora. E quando você analisa uma informação de fora, muitas vezes você vai sentir coisas totalmente diferentes. O conhecimento, ele facilita muito isso. Eu tenho a formação em constelação familiar, né, consciência sistêmica integrativa, que é o que a gente treina o tempo inteiro, que eu mostro para as pessoas. As pessoas fazem constelação achando que elas vão resolver a vida delas. E se não entender o que aconteceu, vai repetir processos. Porque não fica pensando que você vai para uma terapia, o terapeuta faz a parte dele, você está livre disso. Não, você tem lealdade familiar, você tem campos inconscientes, tá? Que automaticamente ligam isso o tempo inteiro. A gente pode chamar de emaranhado, tem vários nomes, tá? Eu não estou preocupado aqui com nomenclaturas, estou preocupado aqui em colocar conteúdo produtivo para vocês. E o conhecimento é a fonte que as pessoas deveriam beber cada vez mais. Só que nós vivemos hoje em um mundo totalmente manipulável, em um mundo onde as pessoas têm medo de errar. E aonde começa esse medo de errar? Na escola. Porque ficam lá os alunos com medo de não acompanhar, com medo de tirar nota vermelha e que os pais fiquem bravos com eles, tá? De serem reprovados, né? Os professores têm medo que os alunos não aprendam, os professores têm medo que os pais reclamem dos filhos, né? Vamos dizer assim. Eles têm medo dos superiores, tá? E os pais têm medo do quê? Que esses filhos não aprendam, que esses filhos não passem de ano e que esses filhos o quê? Também se tornem crianças violentas. Então, dentro da parte pedagógica, nós precisamos aprender um pouco para a gente poder olhar e falar sobre criança. Então, o conteúdo, ele é de conhecimento, mas a base eu preciso escalar vocês. E qual que é essa escala? Primeiro é observação, depois sentir, depois agir. Como que funciona tudo isso interconectado? Individualidades juntos, caminhando juntos, como que isso funciona? Hoje eu educo os meus filhos, eu e minha esposa nós educamos nossos filhos dessa forma. A gente não pode comparar uma geração anterior à nossa, dos nossos pais e avós com a nossa. Olha o mundo de hoje, quanta tecnologia, quanta coisa legal, quanta coisa importante e fácil de aprender. Basta você tirar um tempinho da sua vida para você realmente ver o que é importante realmente e aí você começa a criar esse hábito de acordo com os seus recursos. Agiu, funcionou, resultado legal. Você tem agora uma nova percepção, crença, atitude, chama do jeito que você quiser. Você dá um salto já para cima para você poder o quê? Buscar uma nova informação, uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. E aí se você agir, você faz o quê? Um novo resultado. Resultado positivo ou negativo? Positivo, legal. Negativo, errou, aprendeu, vamos mudar a estratégia. Procura fazer uma forma diferente. Eu também erro. Eu assusto quando às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, Cláudio, você se tornou uma autoridade, você é tão... a gente vê você como... Eu falo, eu não sou tudo isso, não. Eu não sou tudo isso. Eu sou um cara que eu vivo na prática, no meu dia a dia, tudo isso. Eu erro e muito. Só que como eu tenho pessoas ao meu lado que me corrigem, e eu sempre estou aberto aos meus pais dizerem para mim as coisas, meus irmãos, a minha esposa, os meus amigos. Então, dentro desse processo, é onde a gente tem que entender o quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai com pessoas. Porque é só assim que a gente pode. Então, quer uma oportunidade de mudança? Tá na hora de começar a ler. Quer uma oportunidade de ler esse livro?